Fala, torcedor alvinegro! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir o vídeo, mas dependendo do horário que você vai assistir, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bandeira Alvinegro, onde a gente vai trazer alguns fatos curiosos, né? E então pergunto a vocês, tá em extinção, tá? Cadê os leão, meu amigo? Os leão estão sendo abocanhados, é isso mesmo. E a gente vai comentar isso mesmo aqui no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o nosso vozão também de Sul, como tá a preparação para esse confronto também contra o time do Atlético Mineiro, que vai lotar, entupir o Castelão. Beleza, galera? Corta pra vinheta aí que já já a gente volta para falar sobre tudo isso aí que eu comentei agora, beleza? Vamos nessa! Galera, vamos falar agora sobre aí o nosso tema aí principal, nosso foco principal, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o esporte e sobre o outro leão que anda muito mal das pernas, que é o nosso rival, o Fortaleza, ou o Lion, como costumam chamar. É o Lion, não tem jeito. Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? E vamos falar também como anda a situação desses dois clubes aí, né? Que realmente vem sido aí polêmico, né? Já que a gente não tem como falar um pouco sobre o Ceará, né? Tá faltando assunto aí pra gente falar do Ceará, mas a gente vai comentar um pouquinho também aí sobre o que tá rolando aí nos treinamentos e tal, como o Ceará deve se preparar para essa partida contra o time do Atlético Mineiro dentro de casa, agora logo mais dia 1º, né, galera? E a gente vai comentar também sobre isso, tá? Mas antes vamos falar sobre esses leões, né, galera? O que aconteceu? Fortaleza perdeu mais uma partida lá contra o time do Cruzeiro. Os mineiros deram o gás lá, né? Teve um golaço lá do time do Cruzeiro, logo o primeiro para abrir, depois o Lucas Silva fez um segundo. Um golaço que a zaga simplesmente parou. E depois disso o Cruzeiro foi administrando, né? No segundo tempo até eles tentaram fazer alguma coisa lá, mas não deu muito certo. Então, cara, foi um jogo bem aquém, bem atípico ali, né? Pro Cruzeiro, claro, porque para eles continua igual, tá a mesma porcaria de sempre. Então, cara, tá uma crise impressionante aí no time do Fortaleza, né? Inclusive os jornalistas daqui que adoram exaltar o time do Fortaleza não fizeram essa exaltação, né? Até eles não estão mais aguentando aí o time deles aí com esses rolos compressor que vão sendo passados em cima do time do Fortaleza, né, galera? Então, mais uma derrota aí, né? Eles vão agora ali amargurando um pouco ali na classificação, vão ficando ali perto ali da zona da degola, né? E aí, o Ceará vai ficando cada vez mais para cima. Temos um jogo atrasado contra o Botafogo, né? Esse jogo já foi adiado, eu já inclusive comentei em live o motivo também. E agora, galera, também vamos falar sobre dois gols do Cruzeiro lá, né? Os dois gols do Cruzeiro. O primeiro jogador que fez foi o Caio Jorge, né? Foi um passe incrível ali do Gabigol. E o segundo gol foi do Lucas Silva, né? Que deram a vitória para o Cruzeiro, deixando assim o Cruzeiro em terceiro colocado, meu amigo. Não é fácil aí pro time. Eu vou deixar a tabela aqui de ladinho, beleza, galera? Para vocês acompanharem como é que ficou. E a gente vai passar também os últimos jogos aí do Fortaleza, como foi aí a chibata grande. E lembrando, galera, que o Fortaleza vai enfrentar o time do Racing, né? Vai viajar agora para enfrentar o Racing em busca aí de uma sequência de vitória, né? Vai enfrentar o Racing para tentar escapar aí e se classificar para a Libertadores, né? Para a próxima fase da Libertadores. E em seguida já pega o Flamengo fora de casa, meu amigo. Pensa que é moleza, é Leão? Não é não, viu? E esse jogo também é para domingo aí às 6h30 da noite, o mesmo horário que o do Ceará contra o Atlético Mineiro, tá, galera? Dia 1º do 6. E aí, galera, a gente vai aí acompanhar agora também, vamos falar um pouco sobre o esporte, né, galera? O esporte que tem sofrido aí grandes problemas também, empatou mais um jogo aí contra o Internacional em 1-1. O Barletinha fez o seu gol, mas o time do Internacional foi lá e respondeu. E aí saiu esse empate 1-1, deixando ali o Leão de Recife ainda como lanterna da competição, tá, galera? Mas eu acho que ali, pelo menos, eles estão esboçando alguma reação, né? Inclusive agora contrataram ali, acabou de anunciar a empresa do Paulo André, né? Ex-jogador de futebol, que agora tem uma consultoria, vai prestar consultoria para o time do esporte, né, galera? E ele quer integrar ali, fazer diagnósticos detalhados para saber como está o ambiente ali dentro do esporte, né? E vai trazer essa integração ali para campo e para extra-campo, né? E aí o clube do esporte fez essa nota aí para ver aí como que pode acontecer aí dessa arriscagem deles aí para tentar se salvar do rebaixamento, né, galera? Lembrando que esse jogador que tem essa empresa de consultoria, né, galera? Quem não conhece aí, né? Quem não conhece é o Paulo André. Ele já foi ex-jogador do Corinthians, tá? Há muito tempos atrás aí, tá, galera? Ele era defensor, jogador defensor, mas
jogou em times também, inclusive europeus e tal. E agora tem a sua empresa aí de consultoria, onde ele vai prestar essa consultoria para o time do Sport, tá, galera? E aí pode ser um panorama positivo aí para o Sport ou negativo, né? Ninguém sabe ainda o que é que vai acontecer, mas o Sport precisa esboçar alguma reação, já que a situação deles tem sido um pouco mais complicada do que o nosso rival, né? Nosso rival ainda tá ali fora da zona de rebaixamento, tá namorando com a zona de rebaixamento, mas tá bem complicado pro Sport, que vai cada vez mais se distanciando ali na tabela, né? Com apenas 3 pontos e nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, né, galera? Foi ver também, acabou vendo aí o Santos venceu uma partida ali em cima do Vitória e já esticando um pouquinho ali, saindo mais de perto ali do quase rebaixado ali Sport, né, galera? Então, bem complicada a situação do Sport aí, né? Vamos ver como é que vai funcionar os próximos dias deles aí, né? E agora que o Sport vai pegar um time bem mais complicadinho aí também, fora de casa, o Mirassol, que é um time que vem crescente também, né? Tá ali na 9ª colocação com seus 14 pontos. É um time bem enjoado ali, né? E vai jogar dentro dos homínios lá do time do Mirassol. E aí é um pouco mais complicado para eles, né, galera? E vamos ver aí o que vai acontecer, já que os dois leões aí estão meio que adormecidos, né, galera? Até agora não mostraram os seus lados carnívoros dentro da competição do Campeonato Brasileiro Série A. Beleza? Agora vamos falar de Vozão? E o Vozão, né, galera, vai aí se preparando nessa semanazinha aí atípica aí que o Ceará vai tendo aí pra treinar, pra se adaptar, né? Precisamos de mudança aí dentro do time do Ceará, né, cara? Foi impressionante aí o como a gente sofreu mesmo ali naquela partida contra o Palmeiras. Não vou dizer o primeiro tempo, que a gente conseguiu se sobressair um pouco mais ali dentro de campo, né? E conseguimos até segurar o tempo que a gente pôde ali o time do Palmeiras, mas infelizmente é um time muito agudo, né? Time muito forte fisicamente, também tecnicamente é muito superior aos demais, né, cara? Eu acho que o único que bateu de frente mesmo foi o Flamengo, que conseguiu essa vitória agora pelo Brasileirão agora, né, dessa última rodada, vencendo aí o time do Palmeiras por 2-0, né? E aí, cara, foi bem bacana, o que eu gostei demais também, que a gente viu que o Palmeiras não é invencível, né? Mas que infelizmente não fomos nós, o Vozão, que conseguiu tirar a invencibilidade dos caras, né? Mas tamo aí. Vou soltar a tabela, não sei, vai aparecer agora, tá, galera? Na tela é a tabela também, atualizada, para vocês verem como tá aí o panorama desse Brasileirão. E o Ceará segue em preparação. Vamos ter um desfalque aí na ponta, né, galera? E também possivelmente teremos um retorno, tá? Ainda não saiu o boletim que vão estar disponível, vão estar disponível para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena Castelão neste domingo, tá, galera? Então, o Ceará já vai em preparação. E o desfalque que a gente pode ter é do nosso queridíssimo Galeano, tá, galera? O Galeano que foi convocado aí para a seleção paraguaia, que a gente pode ter esse desfalque aí nessa partida logo mais aí contra o time do Atlético Mineiro, tá, galera? E o Galeano foi convocado, né, galera, para a seleção paraguaia, né, aí. É a primeira vez que isso acontece no clube do Ceará, né, no Ceará Esporte Clube, um jogador ser convocado aí por uma seleção, né, para disputar aí um jogo internacional, né, digamos assim, pela sua seleção para representar o seu país. E aconteceu isso com o Galeano, tá, galera? E aí ele deve desfalcar aí o Ceará por pelo menos 2 jogos, tá, galera? Ele vai se apresentar aí nos dias 5 e 10 de junho pelas eliminatórias da Copa, tá? O Galeano que já tem 25 jogos com a camisa alvinegra, mas que e agora é titular absoluto ali do Condé, né, gente? Claro que também teve as saídas do Fernandinho, que esse sim é o jogador que eu disse que pode ter um possível retorno, tá, galera? É uma possibilidade, tá, gente? Ele voltar. É uma possibilidade o Fernandinho voltar ao time titular, talvez, ou pode entrar ali como opção no banco. Acredito que seja o mais provável, tá, galera? Eu não acredito que o Condé já vá colocar ali o Fernandinho como titular. Eu acredito que ele deva usar aí as outras opções que ele tem, talvez até o próprio Lelê ou o Guilherme ali improvisado também, né? Ninguém sabe ainda qual vai ser aí a técnica ou a tática que o Condé deve usar nessa partida contra o Atlético Mineiro, né? Eu colocaria um time bem mais feijão com arroz, tá, galera? Eu não tentaria nada, né? Até porque vamos enfrentar o Atlético Mineiro. É um time também muito forte fisicamente. Tem ali o Hulk como referência no ataque. Tem o Rony que tá jogando muita bola, cara. Então é um time bem agudo, com peças bem importantes ali. E que o Ceará vai precisar segurar bem o ímpeto desse time, tá, galera? Vamos jogar em casa, vamos ter o apoio da nossa torcida, mas não deixa de ser um jogo difícil. Porque vamos enfrentar daí pra pior, tá? A gente já pegou, acho que o que tinha de molezinha, cara, a gente já
pegou. A próxima moleza é só o nosso rival mesmo, né? Mas, deixando a brincadeira de lado, vamos pegar times fortes, cara, agora então. Série A é assim, não tem jogo fácil. O Ceará precisa se impor, vai jogar dentro de casa, não tem o que dizer, né? O Ceará precisa mostrar sua força dentro de casa, aproveitar o apoio da torcida para tentar surpreender o adversário e sair com a vitória dentro de campo, né? Porque precisamos pontuar dentro de casa, que é o mais importante. E quarta-feira já pensar no Botafogo, onde a gente vai enfrentar um jogo bem difícil, que vai ser lá, né? Vai ser no Rio de Janeiro, então é um pouco mais complicado. Porém, o Ceará precisa estar com a cabeça no lugar para enfrentar esse time do Atlético Mineiro. Então, o time que eu iria, né? Claro que eu vou falar também. Eu iria com a mesma zaga, tá, galera? O mesmo quarteto defensivo. Eu não sei como tá o Matheus Bahia ainda, se ele vai estar disponível para jogo. Caso contrário, a gente só tem o Nicolas, né? Então, tem que ir de Nicolas. Caso o Matheus Bahia não for, então vai de Nicolas pela esquerda ali, Marlon e William Machado ali na zaga. E no lado direito, eu iria de Fabiano, tá, gente? Jogando em casa, eu iria de Fabiano. Embora o Rafael Ramos tenha feito uma boa partida contra o Palmeiras, mas deixou a desejar em alguns pontos. Também não vou tirar o mérito do cara, até porque o time todo errou nessa partida aí, né? Então, eu não tiraria o mérito dele jamais. Então, mesmo assim, eu iria de Fabiano, até porque foi desgastante aquela partida contra o Palmeiras. O Ceará precisou se dobrar para marcar, né? Então, por questão aí de física mesmo, eu iria com o Fabiano, que está muito mais descansado. Claro que vai ter gente que vai dizer, não, mas teve a semana de pausa e tudo mais, mas o Fabiano está mais tempo parado, né? Então, eu iria de Fabiano, que está com as energias recarregadas, as pilhas tudo carregadas aí. Então, iria de Fabiano ali na direita, sem correr riscos. No meio de campo, entraria ali com o Fernando Sobral, Mugni e Dieguinho, né? Não mudaria o meio de campo. E no ataque, cara, aí sim, eu iria com a mudança um pouco mais arrojada, tá? Eu iria com o Lelê na ponta esquerda. Na direita, colocaria o Pedro Henrique e deixaria o Pedro Raul como referência, tá? No segundo tempo, colocaria o Guilherme ali, ou como centroavante, ou como ponta no lugar do Lelê, tá? Eu iria com esse time, tá, galera? Eu sei que muita gente critica o Lelê e tudo mais, mas eu daria uma chance pra ele ali, pra ele tentar se redimir, tá? Jogando como um ponta ali, se caso o Pedro Raul saísse, subiria ele para o ataque ali e colocaria o Guilherme como um ponta, né? Como o Condé sempre faz. E temos o Alejandro Martins, que pode ser utilizado também, mas eu acho que ele tá muito abaixo, não vem sendo utilizado nos jogos, né? Então também não arriscaria colocar ele dentro de campo. Iria com os jogadores que estão mais próximos aí são tituláveis, digamos assim, né? Que estão sempre entrando dentro de campo e que a gente pode usá-los sempre que puder, né? Então, é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje que eu tinha para comentar com vocês, tá? Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Agora a gente vai ter um pouco mais de rotação em vídeos, tá, galera? Vou estar fazendo mais lives aí, vídeo também. A gente tava com probleminhas aqui de família, tanto a mim quanto ao Felipe, né, cara? Ainda estamos, e aí fica bem complicado pra gente fazer conteúdo, mas tudo a gente pensa em vocês e a gente vai estar trazendo sempre aí o melhor conteúdo pra vocês, beleza, galera? Vozão na cabeça, no coração, e agora vamos embora e vamos torcer pra esse Vozão surpreender esse time do Atlético Mineiro e mostrar pra eles que dentro de casa quem manda somos nós. Beleza, galera? Bandeira alvinegra, juntos pelo Vozão. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. Obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, tá, galera? Não se esquece, compartilha os nossos conteúdos, segue as nossas redes sociais que vão passando aí no decorrer do vídeo, beleza, galera? E é isso. Muito obrigado a todos que estiveram comigo. Uma saudação a todos, obrigado, bora Vozão, é nóis. Bandeira alvinegra, juntos pelo Vozão. Valeu, galera, é nóis. Yeah.